E para começar 2022, sempre na vida a gente pode fazer uma escolha. E a gente mesmo, em momentos desafiadores, tem a possibilidade de escolher o lado bom da vida, as bonitezas. Então, eu escolhi, para começar as nossas conversas em 2022, uma professora que vê muitas bonitezas e é autora de um livro que fala sobre elas, sobre as bonitezas que a gente encontra na sala de aula. Professora Daniela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Daniela Pedra Matos, ela é nascida em Piratini, mas mora em Farroupilha. Bom, não vou falar mais nada, porque ela que vai contar para a gente essa história desse livro sobre as bonitezas e também sobre a sua trajetória, que também é uma boniteza, né, Dani? Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida, né, e por incentivar e apoiar esse projeto aqui do livro A Boniteza da Reinvenção, Práticas Docentes em Meio à Pandemia. Então, assim, com muita alegria, né, que a gente está lançando esse material, né, eu sou professora, filha de professor, nasci nas entranhas da escola pública, né, e foi lá que eu constituí a minha vida de estudante, depois a carreira também de professor. Então, escrever esse livro está sendo, né, foi uma delícia, está sendo um sabor agora poder saborear tudo isso, que é fazer com que esse livro chegue em todos os cantos do Brasil. Mas, enfim, eu sou professora, como bem disseste, sou professora, nasci em Piratini, na cidade do interior do Rio Grande do Sul. Lá eu constituí a minha infância, né, na escola pública, vendo meu pai dar aula, né, todo arrumado para ir ministrar suas aulas. E eu sempre fui uma apaixonada pela literatura, né, fui muito instigada por uma Dinda, que me levava aos clássicos literários, e eu tenho um grande amor, que é a minha professora de alfabetização. Assim, eu tenho hoje, ainda tenho, toda hora que eu falo nela, eu sempre lembro dela chegar pertinho de mim e dizer assim, filha, faz de novo. E aquela voz que dizia, filha, faz de novo, vinha com uma amorosidade, uma rigorosidade metódica, Paulo Freire, né? Hoje eu entendo isso, mas na época a gente fazia, eu escrevia poesia aos 7 anos de idade, e ela vinha para corrigir, e ela dizia, faz de novo, e a gente fazia. Então, essa professora, eu sempre digo, eu quero crescer para ser como ela, né? Por uma singeleza, mas de um conhecimento, de uma sabedoria humana imprescindível. Então, foi aí na alfabetização, eu também autografava para os patos, aos 7 anos de idade. Sonhava em ser uma escritora. E aí, como os patos no lago, eles andam em volta, eu distribuía papeizinhos para os patos e ficava imaginando eu escrevendo e ter uma sessão de autógrafos. Foi esses sonhos infantes que me constituíram, né? Depois eu também fiquei muitos dias sem recreio, eu sempre fui fora da curva, né? Dificuldade na matemática, dificuldade nos verbos, eu não entendia como que uma pessoa tinha que decorar aqueles verbos em todos os tempos e modos. Eu sempre ficava sem recreio. Era o verbo amar quando eu brigava, porque eu não sabia tabuado os verbos, e o verbo estudar, porque eu tinha que decorar. E eu decorei. Aos 18 anos, o primeiro concurso público que eu fiz, eu errei todas as questões de verbo, todas as questões. Porque eu decorei os verbos, mas eu não sabia identificar os verbos no texto. Eu pensei, eu preciso me tornar uma professora, né, para, quem sabe, achar um jeito que não seja tão ruim de ensinar verbos, que não seja decorar. E aí, já como mãe, eu vi que aquilo se repetia. Aquelas coisas lá da escola, né, da infância, depois da minha professora de alfabetização, não sabe, não vai dar para nada, né, não tem jeito. E eu vi que isso se repetia com os meus filhos. Eu disse, nossa, essa língua portuguesa precisa melhorar. E aí eu ingressei na universidade para fazer letras, né, na Universidade Católica de Pelotas, porque o curso, a Universidade Federal só tinha o curso durante o dia, e eu, como mãe, já não poderia fazer, né? E aí eu fiz o curso de letras para tentar um jeito de fazer diferente. Me formei professora, saí cheia de sonhos da universidade, claro, fui para a escola pública com muitas dificuldades, inúmeras dificuldades, e a partir dessas dificuldades que eu fui me constituindo professora.
né? Que foi pesquisar, que foi estudar, não sabia fazer, fui fazendo, tentando fazer de um jeito que fosse menos doloroso do que aquilo que eu já havia vivido enquanto aluna, enquanto formadora de formadores. E aí foi uma coisa legal, porque eu fui aprendendo, né? E eu recitava poesia para os meus alunos e constituí na minha sala de aula, a partir da minha experiência e de outras experiências, eu constituí um ser docente, né? Passo a passo, aprendendo, fazendo, sendo desafiada, mas entendendo esse espaço da sala de aula como um espaço rico de aprendizagem humana. Acho que isso foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha carreira. Mesmo não tendo o conhecimento que eu tenho hoje, né? E ainda não estou pronta, a gente está sempre caminhando. E foi aí, então, que se deu essa professora escritora. Comecei a escrever com os meus alunos, né? Primeiro livro que eu fiz com eles foi passado a ferro, as folhas para ficarem bonitinhas e lá, feitas sem ISBN, mas foi um lançamento feito na Secretaria de Cultura da cidade para valorizar essa escrita. Depois eu constituí um livro, outros livros, né, com SBN, com tudo, com o meu grupo de alunos. Foi uma trajetória bonita, foi uma linda trajetória, em que a sala de aula fez brotar aquela professora que eu sonhava, sabe? Talvez chegar um pouquinho na minha professora de alfabetização. Mas isso foi lindo, isso foi me fortalecendo enquanto professora, e aí eu fui estudando e fui buscar o mestrado na Universidade Federal de Pelotas, que foi assim um divisor de águas para mim, foi onde eu aprendi a escrita acadêmica e aprendi a transformar a professora em pesquisadora, né? E trazer para a academia pesquisa e voltar para a sala de aula. Isso foi lindo, assim, na minha carreira. E a escrita nasce, né, dessa vontade de registrar aquilo que a gente faz. E sempre ouvindo muitas críticas para a escola, né? E geralmente a gente ouve crítica de gente que entende e de gente que não entende bolhufas de educação. E isso sempre me incomodou muito, porque eu penso, poxa, a gente faz tanta coisa boa na escola, por que isso não é registrado? Por que os professores não dizem, para aí só um pouquinho, né? A gente faz o que é bom, tem uma boniteza. E foi nesse interstício que eu também me apaixonei, também conheci, fui entrando para dentro do legado de Freire, né? De uma forma amorosa, porque ele traz essa amorosidade, essa rigorosidade metódica, nos dizendo que é difícil mudar, mas é possível, e que eu estava aberta, não sabia muita coisa, mas eu queria aprender e entrar para esse universo bonito da sala de aula. E aí, essa professora escritora, né, foi se moldando, foi aprendendo, foi amassando esse barro da sala de aula para se constituir uma professora melhor, né? E uma formadora de formadores melhor, e buscando sempre fazer mais, para que eu pudesse também estar com os meus colegas e fazer jus, né, a todo o conhecimento, a todo o legado que esse povo todo deixa para a escola. Foi assim que eu me constituí. E foi então que chegou 2020, um ano de lonjuras, de distanciamentos incríveis em função da pandemia. E a partir disso, eu pensei, nossa, a gente precisa registrar, né? E aí eu vi alguns noticiários, inclusive em veículos de comunicação, televisão, rádio e tudo mais, criticando a escola. Né? Algumas pessoas, e muitas pessoas dizendo, quando é que a escola vai voltar, né? Quando é que os professores vão voltar a trabalhar? Eu pensei, meu Deus, eles estão exauridos. Como que não vão voltar? Eles nunca pararam. E aquilo começou a me indignar muito. Eu disse, eu vou escrever, eu vou registrar. E geralmente, quando a gente vai escrever, quem já escreve sabe disso, a gente começa a escrever e lá no final a gente põe o título. Depois que a gente vê toda aquela escrita, né, costurada, a gente põe o título. E eu fui ao contrário. Eu coloquei o título primeiro. Eu pensei, eu preciso registrar isso, né? E lendo Freire, eu disse, aqui está aqui o título, A Boniteza. Acho que esse é o título do livro. A Boniteza da Reinvenção. Práticas Pedagógicas em Meio da Pandemia. Foi assim que nasceu esse material, né? Que já está agora, já nasceu o filho, já está aí, para pensar nessa boniteza da escola, quanta coisa a gente fez, né? Mas trazendo essa reinvenção não só na pandemia, porque os professores se reinventam desde sempre, né? E aí eu trouxe lá no lançamento, eu disse, quem em 2010, 2005, 2015 não chegou um aluno semi-alfabetizado lá no terceiro ano, na metade do ano?
Quantas dificuldades a gente passou, que a gente quer fazer. Quem já não foi para casa pensando como vai planejar uma aula para aquele aluno especial que precisa mais de mim, que talvez eu tenha ficado falha? Quantas noites de sono a gente não perdeu antes da pandemia? Então, a A reinvenção faz reinvenção do parte... professor, ela é diária, né, Dani? Isso, desde a primeira É vez que desde nós sempre, né? conversamos, eu sim, com certeza, né? Só quem não está envolvido com a educação, quem não conhece a realidade da sala de aula, é que não sabe dos desafios diários, porque cada sala de aula é uma sala de aula, cada criança é uma criança, né? E aí, muitas vezes, tudo aquilo que tu planejou e que tu pensou, nossa, vai ter que ser tudo diferente. Claro que na pandemia isso foi de uma forma assim muito, né, potente, efetiva, gritante, né? Foi de onde ninguém sabia o que ia acontecer e os professores, e essa série de conversas, ela exatamente surgiu para valorizar esse trabalho que o professor está fazendo, para sinalizar para boa parte da sociedade que não compreende que, ao contrário de ter ficado em casa, o professor trabalhou muito mais. E ele perdeu muitas noites de sono por saber da importância da escola, né, Dani? Assim, e aquele meu aluno que comia aqui na escola, será que ele está tendo acesso à alimentação agora? Aquele meu aluno que o único abraço que ele recebia no dia era na escola. Quem está cuidando dele agora? Né? Então, isso a gente ouve de professores no Brasil inteiro, e é muito, eu acho muito legal, parabéns pela iniciativa de valorizar essas bonitezas, né? E aí tu foste buscar, a gente está falando do Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Porto Alegre, tu moras em Farroupilha, mas no livro há relatos de vários lugares do país. Como é que foi? Como é que tu garimpaste esses relatos e como é que tu construíste o livro? Porque ele não é um livro... Estou louca para ler, não recebi ainda, mas em breve. Ele não é um livro só dos relatos, ele tem toda uma costura teórica tua também, né, Dani? Sim. Bom, quando eu pensei nisso, eu pensei, como é que eu chego nesses professores, né? Eu quero chegar de uma forma nos professores. Então, eu construí um formulário Google Forms, né? Um questionário Google Forms e enviei para diversas pessoas, amigos meus, pessoas que eu conhecia, algumas secretarias de educação, e isso ganhou Brasil, né? E, claro, que a gente sabe que foi um tempo muito corrido, os professores não tinham esse tempo, né? A gente não tinha tempo para escrever, porque trabalhava 60 horas. Mas eu tive relatos do Brasil inteiro. Então, eu tenho de uma tribo, de uma aldeia indígena de Manaus, do Rio de Janeiro, de vários estados brasileiros e várias cidades do estado do Rio Grande do Sul. E esses relatos foram chegando. Só que eu esperava assim, poxa, vai vir os relatos, né? Toda essa boniteza, né? Mas veio esses relatos e diversas vezes eu me emocionei. E eu tenho certeza quando tu leres e as pessoas que lerem o livro vão sentir isso. A gente se emociona, né? Com os relatos que estão ali, porque são relatos doídos, né? Quando a gente fala, tu falaste agora, mas o aluno que comia na escola. A escola é um espaço de denúncia também, né? E, mas a criança vai para a escola para comer também e às vezes para isso, né? Porque é um espaço de amorosidade, né? A escola é um espaço de acolhimento. E a gente não tem como dizer que não pode ser, não, mas eu vai ensinar português, matemática, se não ensinar humanidade, ensina o quê, né? Ensina o quê? E aí, esses relatos foram chegando, e eles foram chegando, e eu comecei a ler, comecei a me emocionar, e até hoje me emociono muito quando eu falo deles, porque tem relatos doídos. E aí, nesse Google Forms, eu dei a oportunidade de alguns professores. Primeiro, eu fiz para todo mundo se identificar. E aí, eu comecei a receber relatos de professores que não podiam se identificar. Porque há um silenciamento, né? E eles podiam, mas não deviam. E eu disse, não, então vou dar essa opção de colocar os seus relatos. E eu sabia que, à medida que esses relatos fossem chegando, e as pessoas iam se identificar com eles. Mas foi muito mais do que eu imaginava, né? Então, tem um relato de uma professora do Rio que ela disse que a minha reinvenção vem desde sempre, vem dos tiros, né? Das noites que eu tive que chorar e soluçar baixinho para que os bandidos não ouvissem a minha voz, não invadissem a minha casa, das vezes que eu tive as mães na porta da minha escola chorando, anunciando que seus filhos haviam sido, né, assassinados pelas milícias impiedosas. E a minha reinvenção vem desde sempre, né? Dos tiros, das balas, dos helicópteros que assustavam. E ela conta que uma vez ela teve que esconder uma criança, antes da pandemia, esconder uma criança da educação infantil dentro de uma panela.
grande para escapar dos tiros. E ela sentia falta, porque aquele espaço da escola, apesar de tudo, era um espaço de acolhimento, era um espaço mais seguro. E ela relata o sofrimento dela longe desses alunos, né? Porque se a escola ainda tinha quem se debruçasse sobre os alunos para que eles se escapassem dos tiros, das balas em casa, eles estavam à mercê, né? Com os pais precisando trabalhar, fome, enfim. O relato dessa mulher é maravilhoso. E ela diz o seguinte: eu várias vezes coloquei o meu nome aqui. Eu queria gritar para o mundo para saber da minha trajetória, do que foi esse período de pandemia, mas eu não devo. Mas os professores brasileiros que lerem os meus relatos, muitos deles vão se identificar comigo. E isso é lindo. E aí a gente tem professores contando a sua trajetória, que conseguiram atravessar as telas trabalhando com as crianças da educação infantil ao 9º ano, ao ensino médio, né? Numa amorosidade, mas numa preocupação muito grande, sofrendo quando a câmera não abria, né? Sofrendo quando a câmera, porque a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado. E aí é tão marcante isso, porque nós, principalmente, acho que o Rio Grande do Sul foi um dos estados que teve o maior número, né? Um dos maiores números de violência contra a criança, né? Nós tivemos coisas trágicas, horrorosas, porque essas crianças estavam fora da escola. Então, isso foi doído, foi um tempo amoroso, rigoroso, né, para esse ser docente que não enxergava o aluno. Porque se é desafiador ser professor na sala de aula, com 20, 30, 40 alunos, o quanto mais desafiador foi para todos nós atravessar uma tela. E telas que não se abriam. E quando tinha tela. Porque tinha crianças, as crianças ribeirinhas, as crianças do campo, não tinham computador, né? E a gente ouvia antes da pandemia, mas todo mundo tem acesso. Não tem. Mas, por um outro lado, ficou provado que esse palco é um palco iluminado que se chama sala de aula, e é na sala de aula que as coisas acontecem. Essa é uma frase que foi tema de um evento na cidade de Pelotas, que se chamava Poder Escolar, presidido pela professora doutora Antonieta da Ligma, uma grande mulher, uma grande professora, uma grande educadora, e esse foi um dos temas. É na sala de aula que as coisas acontecem. Esse tema ficou na minha cabeça, né? E aí é a prova disso. É na sala de aula que as coisas acontecem. E aconteceram de uma forma linda, doída, né? Doída, a gente não conseguiu tudo? Não, mas a gente antes também não. Porque nós lidamos com gente, né? Tem essa diferença, lidar com gente, lidar com máquina. A máquina não dá, tu descarta, a gente não descarta. E a antes boniteza da pandemia, está aí, né, Dani? A boniteza e aí é que está a boniteza. Persistência, né, na resiliência, né, do professor. Desse professor que insiste, que persiste em ser, em estar numa sala de aula, em edificar vidas. E aí essas práticas pedagógicas, esse registro dessas práticas pedagógicas, para gritar também para o mundo, para o Brasil, para todos os lugares, todos os cantos, como eu tenho falado, que existe uma escola que faz sim, e que a gente precisa registrar isso. E que essa boniteza é feita por essa gente que está nos bastidores edificando vidas. E a prova disso é a pandemia, né? A pandemia é a prova do poder da escola. Porque esses cientistas que estão aí se desdobrando, fazendo vacina e salvando vidas com essas vacinas, passaram pelas salas de aulas brasileiras. E aí está o poder da escola, né? Porque é na sala de aula que as coisas acontecem. Esse povo que edifica, que salva vidas, já passou pelos nossos bancos escolares. E isso é divino, né? Isso é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz, assim, com a escrita desse livro. É claro que se a gente tivesse um tempo maior de escrever, talvez 2, 3 anos, né? Teria aí 400, 500 páginas, mas a ideia é deixar... Não é fazer alguma coisa que vai ficar jogado lá que ninguém vai ler. É que seja algo visceral, né? Que essa escrita que veio da sala de aula, que veio desse empoderamento docente, que as pessoas se identifiquem com essa escrita, se identifiquem, poxa, minha sala de aula está aqui, olha que lindeza isso, né? E que doído um professor longe dos seus alunos da educação infantil. Que o olhar fala... Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, está louco para conhecer esse livro. Como é que é possível adquiri-lo? Eu sei que ele é bastante acessível, ele foi feito com muitos parceiros, né? Tu mesmo disseste, ganhaste vários presentes da capa, de gente que colaborou,
para poder oportunizar que esse livro esteja na mão dos professores no Brasil, dos professores, não só dos professores, né? De todo mundo que entende que a educação é um caminho para a gente transformar a realidade. Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Bem, primeiro falar dos presentes que tu falasse agora, né? Eu tive a capa, é inédita, né? Porque ela é desenhada à mão, ela foi feita à mão, próprio punho por a escritora Débora Gomes, que é uma Tem aí para colunista, né? mostrar para a gente? Eu tô sem ele aqui nesse momento, né? Porque eu me desloquei do meu lugar e eu queria mostrar a capa aqui para Sim, vocês. sim, Mas a não capa tem ficou problema, mas a linda. gente vai mostrar, e eu até já combinei com a Dani que nós vamos seguir divulgando o livro, e trazendo professores que estão dentro do livro para a tela também, para que vocês conheçam. Acho que vai ser bem bacana. Isso. A Débora Gomes colocou o livro dentro de um relicário. Ela traz a capa, traz um relicário e ali dentro está o livro, né? A Boniteza da Reinvenção. Tive apoio aí da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade do Rio Grande do Sul, com 2 prefácios, né? É um livro, todo mundo diz, 2 prefácios, por que não teve um pós-fácil? Não, é 2 prefácios mesmo. A professora doutora Conceição Paludo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a professora doutora Tânia Porto, da Universidade Federal de Pelotas. Raquel Oliveira, João Santos, né, me ajudaram na correção. Então, são esses presentes que vêm, fora os relatos lindos que a gente teve de professor do Brasil inteiro. Felipe Lins, que é o professor nota 10 2021, também trouxe a sua contribuição. E para adquirir o livro, a gente fez uma venda, então, é uma venda pelo WhatsApp, né, para todo o Brasil. A gente está mandando pelo correio sem custo, né, de correio. O valor do exemplar é R$30. É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp 54999799716. A pessoa manda os seus dados, seu endereço completo e a gente entrega o Brasil inteiro. Já estão recebendo, estão postando nas redes. Minhas redes sociais, o Instagram é Dani_Pematos e no Facebook Daniela Pedra Matos. O pessoal está postando, né, fazendo as suas postagens. E eu quero aproveitar porque eu cheguei até ti, cheguei até vocês nesse projeto lindo, né, através da professora Tânia, da professora Tânia, não é Tânia Porto. Tânia Porto é quem fez o prefácio do meu livro. A professora Tânia, a gente se conheceu no PNAEC, né? Eu sou uma admiradora do trabalho dela, sou uma apaixonada por essa mulher que faz a diferença na sala de aula. Ela é de Canoas também, e que ela divulgou o meu trabalho, né, lá nas redes sociais e chegou até vocês, né, para que vocês pudessem me chamar hoje. Assim, estou muito agradecida, né, e também quero parabenizar esse projeto lindo que vocês fazem, é maravilhoso. A gente estou acompanhando aí, estou ansiosa também para saber as próximas edições, as entrevistas e tudo mais. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento para a professora Tânia, pelo carinho, pelo respeito, e eu sou uma fã dela, né, por esse trabalho literário que ela faz com maestria, e faz a Tânia também está no livro, né, e ela, uma coisa que eu sempre admirei na Tânia, ela sempre teve, a forma como ela fala dos alunos e da sala de aula é um palco iluminado, de uma boniteza impecável, né, então deixo aqui o registro para a professora Tânia, todo o meu carinho, todo o meu reconhecimento. Para adquirir o livro, entra no WhatsApp Tânia, que a gente... Perdão, a professora Tânia, eu até brinco que tem que ter coragem para pronunciar o sobrenome, mas acho que é Tomaszewski, né? A professora Tânia, ela, como a Dani disse, ela é uma professora de Canoas, faz um trabalho de formação de leitores fantástico. Tem entrevista com ela aqui no Muda Mundo Tamo Junto, no nosso YouTube, quem quiser procurar, né? E eu compartilho com a Dani, assim, eu sou fã da Tânia também. Ela já participou do Muda Mundo, e tudo que ela participa, ela se envolve, ela se engaja, ela quer divulgar, ela trabalha nessa lógica de que juntos é que nós vamos fazer essa mudança que a gente precisa, né, Dani? A gente não faz nada sozinho, então a gente vai dar a mão um para o outro e não vamos largar de jeito nenhum, né? Então eu tenho certeza que a Tânia está de mão dada com a gente agora também. Com certeza, com certeza. Esse trabalho foi uma das primeiras pessoas que eu mandei o link lá, ela disse, Dani, participo sim, vou estar contigo. Porque essa é a boniteza, né? A boniteza da reinvenção é a gente trazer isso, né? Gritar para o mundo também o nosso trabalho, o trabalho da escola, né? Eu não sei se eu quero comentar também que antes disso eu trazia os professores da escola pública e professores da escola privada. E eu aprendi que professor é professor em todo lugar. E que as lonjuras, as distâncias, os medos, né, as angústias são as mesmas.
muda o espaço, né? Mas não muda o ser docente. Então, eu quero trazer, né, à tona isso. Professor é professor em qualquer lugar. É claro que com recursos a gente faz mais. É claro que faz. Mas a gente primeiro precisa atravessar o ser gente, né? E encontrar esse olhar do outro lado, que é o olhar do nosso aluno. Sem a gente atravessar o olhar do nosso aluno, porque não é só fome de comida, a gente fala em fome de afeto, né? A gente fala em falta de colo, e a gente precisa disso sim, das questões socioemocionais, para que a gente possa ensinar o português, a matemática, a história e a geografia. Sim, então, é nesse sentido que a gente traz essa boniteza, e essa boniteza da reinvenção, práticas docentes em meio à pandemia, vem encharcada de afeto. Ela vem encharcada de afeto, de amorosidade deste professor que se reinventa desde sempre, que atravessou as telas, que se escancarou, que a sua sala de aula, que era antes fechada, passou a ser a sala, a cozinha, o quarto das pessoas, e que não teve medo de dar a sua aula. Eu acho até que teve medo de dar suas aulas, mas que estava lá com as suas práticas pedagógicas escancaradas, fazendo o melhor que podia com aquilo que tinha. E o desafio da pandemia não foi só para a escola, foi para o mundo inteiro. E eu acho que a escola deu o seu espetáculo, sim, e vai continuar dando. Não só na pandemia, antes, porque formou essa gente que salvou as nossas vidas. Não conseguimos salvar todos, não. Mais de 600 mil pessoas perderam suas vidas. Mas essa gente que fez a vacina passou pelas salas de aulas brasileiras, e a eles toda a honra e toda a glória, né? E a nós, professores, aos professores desses cientistas, dos médicos, dos advogados, pessoas que fazem a diferença na educação, são gente, porque é para isso que a gente ensina, né? Então, essa boniteza, ela vem encharcada, ela vem enfeitada de amorosidade, de afeto desse ser docente, que é gigante. Porque se não for pela educação, não tem saída para o nosso país, né? É a educação que está fazendo a diferença. É a educação, é a única saída, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída. E é essa gente, a nossa gente, que está fazendo a diferença. Dani, para a gente finalizar, e como eu disse, a gente vai seguir divulgando o livro, as pessoas que estão nos livros e os professores. A ideia do Muda Mundo, e especialmente dessa série de conversas, é a gente valorizar a trajetória, inspirar outras pessoas para que sejam também professores, né? Para que vejam a boniteza que tem nessa atividade, a importância que tem essa atividade. Então, assim, eu espero também conversar contigo pessoalmente em breve, assim que a pandemia permitir, né? E para a gente encerrar, Dani, o que, na tua opinião, muda o mundo? A sala de aula. A sala de aula muda o mundo. Se não for na sala de aula, como eu disse antes, não tem saída, né? É nas práticas pedagógicas, enfeitadas de gente competente, que busca, que não é perfeito, né? Que as coisas não estão prontas, de pessoas que não estão cristalizadas, que vão fazendo, que vão abrindo caminhos. Nós hoje não somos detentores do conhecimento, nós somos mediadores de conhecimento, nós somos pontes para os nossos alunos, independente do lugar em que eles estão, mas a gente quer formar gente. E é essa sala de aula que faz a diferença, é essa sala de aula que muda o mundo, né? Que mudou, que está salvando vidas, que vai continuar salvando, edificando vidas, formando pessoas para serem competentes, mas sobretudo gente, né? Gente com letras garrafais, gente que se importa, gente que acredita, gente que insiste, gente que persiste em ter condições melhores de vida, numa sociedade mais humana, menos desigual, né? Que a gente possa ter educação para todos, saúde para todos, né? Que a gente possa ter segurança para todos, para que os pais possam carregar os seus filhos sem medo, e para que a gente possa, para que essa educação, essa sala de aula aí continue salvando vidas, né? Como tem salvado a pandemia, a gente está aqui graças a Deus. Então, é isso, eu acho que é a sala de aula que muda o mundo. Dani, muito, muito, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né? Pelo livro, pelo teu trabalho, por essa tua fala tão amorosa e potente, né? Com certeza, inspirando muitos, muitos professores. Muito obrigada.
Eu agradeço imensamente para vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui, estou aberta, né, para a gente continuar divulgando e também apreciando o trabalho de vocês, que é lindo, né, muda o mundo mesmo, né, através da palavra, através das pessoas, e a gente está aqui, né, não deixe de ler, né, A Boniteza da Reinvenção, Práticas Docentes em Meio à Pandemia, uma escrita enfeitada de afeto, encharcada de tudo que é bom, né, compartilhando a educação, mesmo na dor, a educação é grandiosa. Obrigadíssima a todos vocês. Obrigada, querida.